Que bom, Rogéria, que você chegou. O Heraldo estava matando a saudade, trazendo algumas palavras para nós, falando um pouquinho da Ivone. A palavra agora é sua. Seja bem-vinda. Que Jesus te ilumine muito. Você está com reunião, está com você até às 19h. Até às 20h35, quando aí eu vou te pedir para me devolver, para a gente poder fazer a irradiação. Claro. Obrigada, Celinha. Gente, boa noite. Desculpa a afobação da hora. Foi até bom eu já ter avisado para vocês que eu ia entrar com um pouco de atraso, Celinha, porque meu pai anteontem acidentou. Eu cheguei do hospital agora porque eu fui no horário de visita, né? Ele está no CTI, mas tá bem. Depois a gente conversa, que é outra história. Mas hoje eu vou aproveitar o gancho do Heraldo, porque ele comentou dessa passagem de Mateus, né, do vinde a mim, vós que vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essa é uma frase muito forte e que me marcou muito quando a gente começou a estudar a obra da Ivone, principalmente do Memórias de um Suicida, porque quem já teve a oportunidade de ler, na segunda parte do livro, eles fazem um passeio por alguns lugares, né, da colônia correcional Maria de Nazaré. E quando eles visitam o manicômio, que é exatamente o lugar onde estão internados os espíritos que se mataram das formas mais, vamos dizer assim, mais brutais e mais dolorosas, né, no que diz respeito à afronta sofrida pelo perispírito, o instrutor, né, o diretor do manicômio, que é o irmão João, ele fala que porque perguntam, né, o que eles deveriam fazer, o que poderia ter acontecido para que aqueles espíritos não chegassem naquele ponto. E ele fala que todos os espíritos encarnados na Terra, no atual momento, né, a história se passa na primeira metade do século XX, mas naquele momento já tinham pelo menos uma vez na sua existência enquanto espíritos, desses 2000 últimos anos, ouvido pelo menos uma vez essa frase: vinde a mim, todos vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele fala que se a gente acreditasse nisso de verdade, que a gente não chegaria a cometer, né, esses desatinos. Mas muito bem, a nossa conversa hoje é um pouquinho sobre Ivone e a mediunidade de Ivone. E não tem como a gente falar sobre a mediunidade de Ivone sem falar um pouco sobre também a questão do suicídio, né, dos suicidas, porque, inclusive, a condição mediúnica que ela veio é resultante, né, é resultado da situação construída por ela nas existências anteriores. Ivone, até onde a gente sabe, eu estou aprendendo a ficar íntima dela e parando de chamar de Dona Ivone, começando a chamar de Ivônica para a gente criar uma intimidade. A gente já faz assim, a gente já persegue com tanta frequência esses espíritos, né? Então a gente vai construindo dessa forma. Mas a Ivone, até onde a gente sabe da história dela, existe uma referência que está no livro Sublimação, no conto chamado Evolução, é o penúltimo conto do livro, que vai narrar uma existência dela que seria mais antiga que a gente tem notícia, que teria ocorrido no século I, na região, que tudo indica, ali da Pérsia, do Irã, né? E foi uma das primeiras encarnações que ela teve junto com Charles, que, enquanto Ivone agora, atuou como mentor dela. Charles acompanha Ivone em todas as histórias que a gente conhece. Lá atrás, no século I, como marido, depois como irmão, depois como amigo, como padre responsável pela sua educação, até chegar no século XIX na condição de pai. E essa história também, a primeira parte dela, é narrada também no livro Sublimação, no conto Nina, que é o último conto. O livro Sublimação ele é composto por 6 contos, 4 do Leão Tolstói e 2 do Charles. E esses 2 do Charles apresentam fragmentos biográficos do Charles e da Ivone. Para a gente entender um pouco, né, esse conjunto dessas figuras, Charles, nessa encarnação, porque a gente vai tentar trazer um pouco mais aquilo que é mais próximo da gente, né? Nessa encarnação do século XIX, ele era um nobre espanhol, como ele diz, né, um psiquista, que era assim que ele se definia, porque já tinha algumas encarnações que ele se dedicava aos estudos das ciências psíquicas,
E ele usa esse termo porque ele começou a se interessar por esses assuntos antes mesmo da codificação. Ele chegou a participar, junto com o professor Rivaio, em Paris, de algumas reuniões de pesquisa ainda em torno do fenômeno das mesas girantes, até chegar depois na condição de se assumir, depois da codificação, né, literalmente como espírito. E ele encontra a Ivone na primeira fase da sua vida, ele mais novo, reconhece ela como sendo uma irmã muito querida de outras vidas, porque no momento, quando ele está em Paris, participando de uma dessas reuniões, manifestou-se um espírito, através dos fenômenos ainda de tipologia, né, que eram aquelas pancadas que aconteciam nos primeiros momentos, e disse a ele que um dia ele teria a prova de tudo aquilo que estava sendo apresentado naquele momento. E essa prova chegaria exatamente pela figura dessa irmã, que ele sentia no seu íntimo que existia. Sabe aquela leve intuição que a gente tem de vez em quando de que falta ainda uma pessoa na vida da gente? E uma pessoa que a gente sabe que é muito querida, que é muito cara, mas não era aquele amor homem-mulher, ele sabia que era um amor de irmã, de uma irmã que não tinha vindo. E ele reconhece essa irmã, acompanha durante alguns meses, alguns anos da sua vida, mas por circunstâncias que a gente não vai dar os spoilers das histórias, né? Ela acaba desencarnando, tuberculosa, em parte por ciúme da noiva dele, como consequência de uma série de tramas. As histórias têm sempre essas tramas, né, muito envolventes. Mas o fato é que ela mesma menciona que nessa encarnação que ela desencarnou, tuberculosa, muito nova, ela estava resgatando um suicídio que é narrado no livro Dramas da Bretanha, que tinha acontecido no século XVIII. Por uma série de motivos, decorrentes também de um quadro obsessivo muito grave, consequente dos erros que ela tinha cometido antes, ela se deixa envolver numa trama amorosa, engravida de um homem estando noivo de outro, e diante da perspectiva de ser obrigada a casar com aquele homem, ela opta por se jogar de um penhasco nas águas do mar da Bretanha. E aí ela chega no mundo espiritual com essa responsabilidade do suicídio, acrescida da responsabilidade de ter matado, né, vamos dizer, a forma clara seria essa, aquele bebê que deveria nascer, que estava em seu ventre. Ela vem atormentada por essas recordações. E a reencarnação que ela tem imediatamente depois, que é essa do conto Nina, ela vai sofrer uma série de situações difíceis. Ela vem como uma cigana, ela vem com tendência para a tuberculose, ela desencarna pela tuberculose, mas ela é acolhida por Charles num determinado período da sua vida. Acontece que quando ela desencarna, e ele muito revoltado, quando ele se dá conta de tudo aquilo que tinha sido tramado às costas dele, ele tem, depois de alguns anos, a oportunidade de conversar com Ivone enquanto espírito, com essa Nina retornando enquanto espírito. E ela retorna para explicar para ele do porquê que ela tinha sofrido tanto. Ela comenta da experiência, né, do suicídio, que ela tinha vindo com aquela dificuldade toda para sanar, né, os débitos contraídos, para alcançar o equilíbrio que era necessário. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do equilíbrio. E como, na fala dela, apesar de todos os sofrimentos, ela tinha sabido lidar com aquilo com resignação e humildade, os espíritos que eram responsáveis, né, pela sua existência, pelos seus mentores, vamos dizer assim, tinham autorizado que ela viesse a reencarnar novamente, porque ela precisava dar continuidade, né, ao seu processo de desenvolvimento, de aprendizado, e tinham permitido que ela pedisse a Charles para recebê-la como filha. E ela estava indo naquele momento exatamente para isso. Por que eu gosto de começar a contar a história da Ivone por essa história? Porque ela, nessa conversa, depois que ele emocionadamente aceita, porque ele entende que estava acontecendo também quase que o nome do livro é muito sugestivo por causa disso, né? Mas estava acontecendo uma espécie de sublimação também daquele sentimento entre eles, que lá atrás havia começado como um amor entre homem e mulher e estava chegando agora à condição de um amor filial, né? Ela pede literalmente a ele que ele use de rigor e severidade para com ela na sua educação.
e ela fala que as falhas dela eram muitas, e que se ele não agisse dessa forma, seria muito grande as chances dela falir novamente. Aí a gente começa com a primeira parte da pergunta. E, gente, só uma coisa, qualquer dúvida, o chat está aberto aqui, tá? Se quiserem interromper, fiquem à vontade, é um grupo de estudo e é bom por causa disso, né? Mas aí a gente pensa, né? Quais são as chances que tem eu, Rogéria, Silvaninha, Renato, Celinha, encontrar numa situação muito difícil, um espírito muito caro da sua vida, acompanhar todo um processo de sofrimento, de dificuldade e recebê-lo depois como filho nos braços, sabendo que é ele, e apagar completamente toda aquela dificuldade e usar de rigor e rigidez para com essa criança. Charles deu toda a educação, evangelizou, deu o trabalho de cultura, ele fazia o evangelho no lar diariamente com ela, mas ele não soube, vamos dizer assim, usar desse rigor que ele sabia que ele tinha prometido a ela. Por conta disso, não por culpa dele, né, mas por conta das situações que foram sendo construídas, Ivone falha novamente e, mais uma vez, ela morre através do suicídio, pelos mesmos erros, pelos mesmos vícios, pelas mesmas paixões, pelo mesmo orgulho, pela mesma vaidade, mas dessa vez se jogando nas águas do Rio Tejo. O que a história dela traz para a gente? Segundo a narrativa trazida no livro Leila, Filha de Charles, que foi psicografado não pela própria Ivone, mas por uma médium, né, a Denise Corrêa de Macedo, do Rio de Janeiro, é o livro mais recente, deve ter no máximo uns 10 anos para cá, onde é narrada exatamente essa existência dela no século XIX. Uma das explicações que eles dão é que o duplo suicídio provocou um nível tamanho de desagregação das, vamos dizer assim, das tessituras que ligam o espírito ao corpo, ou seja, debilitou de tal forma o perispírito dela, que para começo de conversa facilitou, entre aspas, ou vamos dizer assim, a espiritualidade aproveitou essa fragilidade para construir esse tipo de processo, né? A Ivone veio com uma característica mediúnica que pode parecer comum, mas é fantástica. A capacidade que ela tinha de desdobramento era fora do comum. Exatamente por causa disso, no livro Recordações da Mediunidade, ela começa o livro, né, é uma parceria entre ela e o Dr. Bezerra de Menezes, mas ela começa o livro contando as experiências dela em torno dos fenômenos de letargia e de catalepsia. O Dr. Bezerra de Menezes comenta na introdução do livro, porque ele sempre faz uma apresentação doutrinária mais profunda em torno das questões que precisam ser abordadas, e depois a Ivone apresenta a sua experiência de vida em torno das cenas. E ele comenta que é desconhecido da maior parte de nós, mas ele fala que a letargia e a catalepsia ele entende como sendo faculdades mediúnicas, que permitem um nível tal de liberdade do espírito, né, que, vamos dizer assim, permitiria que ele alçasse, que o espírito alçasse voos muito mais longos, muito mais distantes do que seria o normal. E exatamente por isso permitiria uma presença muito mais consciente no mundo espiritual do que seria na normalidade. Só que ele fala que, como é um fenômeno, vamos dizer assim, que ainda é muito desconhecido na medicina terrena e é entendido como sendo uma doença, as pessoas não se debruçam sobre ele. Apesar de que, na fala do Dr. Bezerra de Menezes, todos nós frequentemente apresentamos pequenos fenômenos letárgicos e catalépticos durante o sono. Ele vai falando dessa forma. É uma faculdade, né, que algumas pessoas têm um pouco a mais do que outras, e a Ivone apresenta isso com clareza. Por que ela diz isso? E por que ela começa assim? Porque ela fala que o primeiro fenômeno mediúnico que ela apresentou durante a existência dela foi exatamente um desses fenômenos, né? Porque quando ela estava com um pouco mais de 20 dias de vida, durante um acesso de tosse, coisa que acontece com qualquer criança, mas ela fala que estava envolto aí as consequências do suicídio dela, o problema, né, o acesso de tosse, o desequilíbrio orgânico era decorrente desses problemas que ela trazia. Ela perdeu o fôlego e parou, aparentemente, de respirar. Foi dada como morta. Segundo ela, foi amortalhada, como era comum. A gente está falando aí
Ela nasceu dia 24 de dezembro de 1900, então vamos colocar uns 20 dias, os primeiros dias de 1901, né? Amortalharam, estava sendo velado o corpinho dela, quando a sua mãe entra para dentro do quarto e começa a orar exatamente para Maria, a responsável, né, a tutora dos espíritos que desencarnaram pelo suicídio. E ela começa a conversar com Maria, falando que ela tinha certeza de que a filha dela não estava morta. Mas que se estivesse, que ela aceitava, que Maria recolhesse a sua filha nos braços. Mas que se não estivesse, que trouxesse a sua filha de volta, né, que permitisse que ela voltasse à vida. E como a gente tem a tendência, né, inclusive nós, de barganhar um pouquinho com os espíritos, ela ainda comenta que se Maria permitisse que sua filha vivesse, que ela consagraria aquela menina Maria. O que era esse consagrar a Maria? Uma das formas era colocar o nome de Maria na criança, né? E a ideia dela era batizar Ivone, registrar Ivone como sendo Maria. O pai dela, os pais são sempre ótimos nessa situação, ainda mais porque naquela época, geralmente, o pai que ia sozinho registrar, né? O pai dela achou que Maria era muito comum. E aí achou que Ivone era um nome mais, assim, pomposo. E ela foi para ser Maria e voltou para ser Ivone. Por que eu comentei esse caso? No livro Memórias de um Suicida, tem uma narrativa onde o espírito Roberto de Canaleiras, que é um médico, aprendiz, né? Ele é um assistente na Legião dos Servos de Maria, e ele foi o marido de Ivone nessa encarnação lá do século XIX, quando ela se matou, né? Ele comenta a história dele para Camilo, para os outros que estavam agrupados naquela falange que o Camilo fazia parte, né? E ele conta parte da sua história, conta os problemas. Camilo pergunta onde que se encontrava aquela menina, e ele fala que por aquela época ela devia estar se preparando para adormecer na Terra. E vai até um aparelho e mostra aquela menina na Terra, né? Como se fosse um aparelho de televisão, que eles mostram tantos desses naquela época. E ele fala que ela se chama Maria. Ivone comenta que, apesar do nome dela ser Ivone, os seus amigos do mundo espiritual, durante a existência dela inteira, sempre a trataram por Maria. É como se do lado de lá o nome dela, real de batismo, fosse esse. Era dessa forma que ela era tratada. A menção dele, e aí a gente vai vendo o que são as exteriorizações do perispírito também, né? Do espírito e o que é essa capacidade de percepção. Aquela menção do Roberto lá na Legião dos Servos de Maria, olhar naquele aparelho, buscar a Ivone na casa dela, no anoitecer, se preparando para dormir, estabeleceu já a ligação mental entre os dois, a ponto dela ser tomada de pânico quando ela estava dentro do seu quartinho lá e começar a chorar desesperada. Ela tinha por volta de 4 anos de idade nessa época. O que isso daí vai trazer de gancho para a gente? E por que a gente começou com a história do Charles e pulou para essa história agora? Charles entendeu como se ele tivesse falhado, já que ele não conseguiu agir da forma que ele entendia depois, né, já de desencarnado, que ele deveria ter agido com a sua filha. E como ele sabia, porque foi avisado para ele e para outros, que eles não poderiam acompanhar a Ivone nessa nova reencarnação. Principalmente porque já tinha aproximadamente uns 500 anos que ela vinha falhando, exatamente traindo, no dizer deles, o Instituto da Família e as relações afetivas. Então, como recurso de aprendizado, ela deveria vir afastada do seu núcleo familiar espiritual. E assim ela vai reencarnar aqui na região de Rio das Flores, né? Antes pertencia à cidade de Valença, mas ela vai reencarnar numa família muito simples, com as quais ela não tem um vínculo, com a qual ela não tem um vínculo claro de familiaridade, mas uma família que era espírita, pelo menos o pai era espírita, a avó era espírita, então já tinha essa facilidade de entendimento. Durante a sua primeira infância todinha, a Ivone conviveu com problemas muito sérios, porque ela fala que ela não precisou passar por um processo de desenvolvimento mediúnico. A fala dela é de que ela já se viu médium desde muito cedo. Inclusive, é ela que está falando, tá, gente? Ela questiona um pouco essa questão de desenvolvimento mediúnico. Ela é um pouco crítica com relação a isso. Porque, inclusive, ela fala que tem situações de pessoas que vêm com tendências mediúnicas, mas enquanto necessidade de reajuste e precisa de estudo, mas não necessariamente do trabalho, porque mentalmente não daria conta.
ela cita como exemplo um irmão dela, que vendo ela, né, médium, fazendo, acontecendo, quis também desenvolver a mediunidade, mas ele tinha uma série de problemas psiquiátricos também muito graves, que levou ele a entrar em desequilíbrio à medida que esse processo de desenvolvimento foi acontecendo. Não estou fazendo apologia nem defesa de um caso nem de outro, estou levantando situações. Ela, desde cedo, ela via os espíritos, ela se recordava da sua existência no mundo espiritual antes de reencarnar. Inclusive, ela se lembrava do lugar onde ela tinha ficado aprisionada, porque ela foi um desses suicidas que, ao desencarnar, não foi recolhida imediatamente pela Legião dos Servos de Maria. Ela foi, vamos dizer assim, capturada por um grupo de obsessores e ficou aprisionada durante um tempo. Charles precisou de pedir ajuda, ele e o Dr. Bezerra de Menezes, de espíritos mais materializados, e aí ela vai falar dos nossos irmãos, dos espíritos, né, vinculados aos trabalhos da Umbanda, para ajudar nesse socorro, porque era necessário uma categoria de espíritos com conhecimentos muito específicos. E ela comenta que esse era um dos motivos pelo qual ela tinha uma gratidão imensa por esses espíritos, porque ela sabia que ela devia muito, né, do seu resgate, da sua liberdade para eles. Mas ela vai ver frequentemente e quase que diariamente o Charles em todos os dias da sua vida. Por quê? Quando foi avisado para ele que ele não poderia reencarnar junto com ela novamente, e ele vinha reencarnando com ela, que a gente sabe desde o século XVI, ele fala que tudo bem, que ele aceitava, que ele ia concordar com aquilo, mas que ele pedia autorização para se fazer visível frequentemente. E na fala dele, porque ele não iria deixar dessa vez que ela cometesse os mesmos erros que ela cometeu lá atrás. E aí eu comento que às vezes quando a gente fala isso, tem gente que vira assim, né? Nossa, mas a Ivone foi abençoada, tinha gente mostrando para ela o caminho desde cedo. Eu tenho minhas dúvidas até que ponto que isso daí é uma bênção tão grande assim. Porque a gente tem alguém diariamente apontando para a gente o que a gente está fazendo de errado, e além disso, levando a gente também a ver os erros passados, isso daí deve ser um peso muito grande. Ivone via, desde a primeira infância, o Charles, via o Roberto, que visitava ela de vez em quando. Depois ela se acostuma com a figura do Roberto. Vai ter momentos durante a sua adolescência em que, literalmente, os trabalhadores da casa espírita a qual o pai dela estava vinculado, né, pede ao Dr. Bezerra de Menezes para interceder junto ao Roberto para ele se afastar dela, porque estava se constituindo quase que um quadro obsessivo. E aí é interessante porque é uma obsessão por amor, não é uma obsessão por ódio, mas ele estava prejudicando-a no seu processo de desenvolvimento, né? E o Charles ele promove um projeto de estudos com ela que é muito interessante. E aí o projeto de estudo é por minha conta, tá? Mas vocês vão entender por quê. A Ivone fala, e aí fica como sugestão para quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tem um livro sobre ela, que é muito interessante para vocês aí, seria fantástico. É esse daqui, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. São uma série de entrevistas que foram feitas com a Ivone durante a existência dela, e eles transcreveram essas entrevistas. E ela vai literalmente falar sobre a história de vida dela com a mediunidade, como que esse processo foi se constituindo. Tá? Ela comenta nessas entrevistas que, por volta de mais ou menos os 6, 7 anos de idade, 5, 6, 7 anos, ela foi morar com a sua avó paterna, porque a mãe precisava de sossego para criar os outros filhos, e os problemas mediúnicos dela eram tamanhos que estava, vamos dizer assim, quebrando a harmonia da família. Então ela vai morar com a avó, que também era espírita, e o que é curioso, e me chamou muita atenção pela clareza e lógica da situação, é que ela fala que essa primeira infância dela foi permeada por transtornos vários, em função das recordações que ela tinha dessas situações vividas no mundo espiritual. Mas ela comenta que se àquela época, vamos lembrar que o movimento espírita daquele período era muito diferente do que é hoje, né? Mas que se àquela época ela tivesse recebido de forma constante, né, e correta um tratamento de passes e a evangelização infantil, ela teria eliminado grande parte daqueles transtornos que perseguiram ela durante a infância inteira. Então, é interessante a gente lembrar disso,
E isso até deveria ser mais falado, porque, infelizmente, muitos pais entendem a evangelização como sendo um lugar para se deixar as crianças enquanto eu assisto a reunião com calma, né? E não se percebe muito bem a importância que tem desses estudos para o equilíbrio da própria criança. A Ivone passa, né, por essas experiências, e tanto a visita do Charles quanto a do Roberto vão se concretizar de uma forma que é muito curiosa. Ela fala que era muito comum, mais o Roberto até do que o Charles, induzir, né, o desdobramento, que para ela já era fácil de acontecer, e levá-la para passear. Então, ela fala que ela visitava o cemitério, que ela tinha ido com ele visitar o cemitério onde ele e a filha dela, do século XIX, estavam enterrados. E teve períodos em que ela vagava pelos cemitérios aqui das cidades onde ela morava, tentando identificar aquele cemitério, apesar de saber que não era aqui. Ela fala que tinha momentos, que teve momentos dela ser punida pelo seu pai, pai de Ivone, pai biológico, porque ela se negava a pedir benção para ele, isso no início do século XX. Porque ela falava literalmente e chegou a ser castigada algumas vezes: você não é meu pai. Meu pai é aquele moço que está ali, que está sentado ali, que está com a casaca tal, que está com o chapéu assim, e ela descrevia, porque isso daí era real para ela. Ela veio com todas as recordações dos ambientes onde ela tinha vivido na encarnação anterior. Então, ela sabia descrever, ela fala que era motivo de confusão para a mãe dela, porque às vezes ela, por exemplo, ia tomar banho, mãe, eu quero aquele meu vestido assim, assim, assado, e descrevia as roupas. Só que não era roupa que ela tinha nessa encarnação, era roupa que ela tinha na encarnação anterior. Então, por que a gente está falando isso? Porque é um processo que, na verdade, traz uma confusão muito grande para o espírito. E uma coisa que a gente tem batido a tecla com muita frequência, e isso daí não é uma má vontade nossa ou vontade de criar teoria diferente, é respeitando a fala dela. A Ivone sempre se negou, de todas as formas, a adotar o termo de missionária. Quando qualquer pessoa virava para ela, né? Ah, a sua mediunidade foi uma missão? Ela, não, foi um resgate. Foi um resgate. A gente sabe que muitos de nós vêm com a mediunidade, e aí a gente fala que a mediunidade vem desequilibrada no início. Não é a mediunidade que vem desequilibrada, somos nós que estamos em desequilíbrio. A mediunidade vai externar, vai exteriorizar exatamente esse desequilíbrio que existe em nós. E à medida que a gente vai se educando, que a gente vai se trabalhando, nós vamos educando a mediunidade, porque nós estamos educando o espírito. A mediunidade, ela é neutra, né? Isso daí é o que eles falam para a gente o tempo inteiro. Ela é uma capacidade, uma faculdade neutra. O uso que nós fazemos dela, ou como que nós utilizamos essa ferramenta, é que vai ser a grande questão. Mas nós comentamos que o Charles e o Roberto levavam frequentemente a Ivone para passear no mundo espiritual, para passear nos lugares onde eles tinham vivido, e principalmente o Roberto vai se apresentar literalmente para ela tinha consciência disso, de que ele era o marido dela da encarnação passada. Ele se apresenta dessa forma, ele trata a Ivone, né, como um marido. Ela fala que isso gerou grandes confusões na sua adolescência, porque ela sabia que ela estava apaixonada e amava um espírito. Então, se a gente for pensar só nessa situação, já é motivo suficiente para a gente falar que a criatura está louca do lado de cá, né? Charles e o Dr. Bezerra de Menezes deixaram bem claro para ela, desde o início, que ela não ia se casar, que ela não veio para se casar. Então, que era para ela desistir de sonhar com esse tipo de possibilidade. O que, para uma mulher das primeiras décadas do século XX, era quase que uma condenação, porque para você estar segura na sua existência nas 2 primeiras décadas do século XX, cidade do interior do Brasil, você tinha que estar casada. Você não estar casada significava que você estaria, né, vamos dizer assim, a revelia, sendo muitas vezes colocada de uma casa para outra, não existia com essa facilidade a ideia da mulher independente, e a Ivone veio para enfrentar isso tudo. Diz ela que quando o doutor Bezerra e o Charles avisaram para ela que não era nem para ela sonhar com o casamento, que ela não gostou muito disso não, diz ela que ela bem tentou. E na fala dela, textualmente, para o desespero dos dois, porque ela tentou arrumar uns namoradinhos por aí, tentou ver se conseguia casar, e os dois desesperados, com medo dela se comprometer, né, por caminhos que não valeria a pena, que poderiam levá-la a situações mais difíceis ainda. Mas o interessante, que eu acho assim fantástico quando a gente pensa,
é que nós sabemos que todo espírito, pelo menos a regra geral é essa, apesar da gente saber que tem as variações, né? Mas, teoricamente, a pessoa que se matou, né, que veio desencarnar pelo suicídio, ela vai experimentar uma reencarnação posterior, onde ela vai, vamos dizer assim, completar aquele tempo que havia faltado daquela encarnação que ela perdeu. O mais comum de acontecer é isso. Nas histórias, é dito para a gente que a Ivone deveria ter desencarnado, naquela época lá que ela se matou, só 42 anos depois. Então, teoricamente, ela teria vindo enquanto Ivone para viver até os 42 anos de idade. Eu gosto de lembrar disso por causa de duas situações muito curiosas. A Ivone, que a gente conhece, Ivone, médium, escritora de livros, conhecida no Brasil inteiro, ela só vai ser conhecida depois dos 55 anos de idade. Até os 55 anos de idade, a Ivone foi uma mulher, uma costureira. Eu fiquei morrendo de inveja quando eu descobri que tia Lena, nossa tia Lena, aprendeu a costurar com Ivone lá na Casa Espírita. Ela aprendeu a costurar, foi lá com a Ivone. Mas, assim, era aquela mulher que às vezes ia morar com o sobrinho, às vezes com uma irmã, às vezes com outro, procurando casas espíritas. Nessas casas espíritas, trabalhando como? Receituário espiritual. A primeira parte dos trabalhos dela se deu no Centro Espírita de Lavras, foi quando ela começou a trabalhar em reunião mediúnica, mesmo por volta dos 26 anos de idade, trabalhar dentro de uma reunião mediúnica, apesar de já ter acompanhado reuniões mediúnicas em outras situações, porque as reuniões eram familiares. Ela fala que a primeira vez que ela viu alguns dos espíritos, doutor Bezerra e outros assim, eram reuniões que o pai dela fazia na casa dela, e as crianças ficavam por lá xeretando, procurando, curiosas para saber o que estava acontecendo. A primeira vez que ela viu Camilo Castelo Branco foi na festa de aniversário de uma coleguinha dela, a festa de aniversário de 12 anos, ela tinha 12 anos de idade. E diz ela que estava nessa festinha e achou muito curioso aquele moço vestido esquisito, ela fala ainda do monóculo que ele usava, né, da casaca, característica do século XIX, falando com um ar muito triste, ela descreve ele dessa forma, sentado no canto da sala. Alguns anos depois, porque ela chegou a vê-lo em outras situações, mas algum tempo depois é que ela vai identificar ele como Camilo. Por quê? Porque ela está na casa de sua avó e cai um livro na tia dela, perto dela, na mão dela, né? Ela pega um livro para folhear, e esse livro tinha uma fotografia do Camilo, e aí ela reconhece aquele espírito, que ela já conversava de vez em quando, e que ela falava que era um moço triste. E era um moço triste porque o Camilo estava, nessa época ainda, né, em processo de tratamento. Ele vai reencarnar por volta da década de 40. Ele era um espírito suicida em tratamento. Mas o que eu estou querendo mostrar disso é porque ela vai desenvolver dentro da casa espírita todos os tipos de trabalho que a gente pode imaginar. E quando a gente fala todos, é de confecção de choval, receituário espiritual, médium de desobsessão, médium que fazia tratamento de passe. Ela vai trabalhar, segundo ela também, né, na evangelização infantil, na limpeza da casa. Aqui na casa espírita, ela foi secretária. Teve outros momentos em que ela desempenhou funções diferentes, mas ela fala que o trabalho que ela mais gostava, porque a gente pensa assim, é o da mediunidade, né, é o da psicografia, a gente imagina esse tipo de coisa. Ela fala que o trabalho que era mais caro ao coração dela, naquela época, era dado o nome de aconselhamento. Era o trabalho de atendimento fraterno. É assim que ela vai descrever. Era o trabalho que ela fala que lhe dava mais alegria, era exatamente isso. E ela chegou a atuar até como médium de cura, com uma série de questões. De onde que vem os livros da Ivone? Das recordações dela, trazidas principalmente pelo Roberto, para não deixar ela esquecer o que ela tinha feito de errado. Roberto levava ela para passear no mundo espiritual e fazia a Ivone reviver aquelas cenas. Para quem já viu, quem já teve a oportunidade de ler o Memórias de um Suicida, né? Eu sou completamente cega de mediunidade de tudo. Aliás, eu já brinquei falando ultimamente, eu estou achando que eu descobri qual é o meu tipo de mediunidade. Depois eu te conto, tá sério, só para você rir um pouco. Tem uma amiga minha que fala que a mediunidade minha é de internet, porque eu leio tudo, aí diz ela que eu faço o upload das informações, aí depois a espiritualidade vem e só manda eu fazer o download, porque é que eu tenho que falar na hora. É assim que eu estou aprendendo de vez em quando a ser médica. Mas tudo bem. Mas ela vai fazer essas experimentações, né, no campo
desse desdobramento, vendo essas cenas todas que estão acontecendo lá, e o Roberto leva ela para ver essas cenas, seguindo mais ou menos o padrão que é mostrado no livro Memórias de um Suicida, e que é um padrão que os médiums, né, mais ostensivos costumam perceber nas reuniões mediúnicas, porque eles vão falar de aparelhamentos que existem no mundo espiritual, onde é possível, através da indução, né, do mentor do trabalho, do dirigente do trabalho, utilizando as energias do médico, que sejam plasmadas nessas telas, por isso que eles falam da imagem da televisão, né, as recordações extraídas do próprio psiquismo daquele espírito que está sendo objeto de estudo ou objeto de trabalho. Seria mais ou menos a ideia que a gente tem da ideoplastia, mas num nível além, porque são plasmadas as cenas reais. A gente comenta que deve ser muito linda a cena, porque no Memórias de Suicida eles falam de um espírito, que é o Aníbal de Silas, que havia convivido com Cristo. E o Aníbal de Silas, ele é professor de moral cristã para os espíritos que estão lá em tratamento. E o Camilo conta, muito emocionado, que eles tiveram aulas de moral cristã, vendo na tela imagens reais de Jesus, enquanto ele dava os ensinamentos para os seus discípulos. Mas quando eu fiquei assim, só babando e viajando dessa possibilidade, porque deve ser um fenômeno lindo demais, né? Mas o fato é que a Ivone fala que todo o trabalho dela de psicografia dos livros se dava mais ou menos dessa forma. Ela era levada ao mundo espiritual em desdobramento. Lá era dado a ela ver as cenas, no caso das suas obras biográficas, né? Ela era levada a recordar aquilo que tinha acontecido com ela, e aí, de posse dessa memória, vamos dizer assim, tinham dado para ela um resumo, apresentado uma ideia geral daquilo, aí sim, de posse dessa memória, ela era trazida para o plano físico, e aí começava o trabalho de psicografia. No livro Devassando o Invisível, tem uma parte que é muito interessante, onde ela vai falar sobre literatura mediúnica, e ela descreve esse processo vivenciado por ela no livro Amor e Ódio, porque ela fala que um jovem, né, o personagem principal do Amor e Ódio, estava precisando narrar uma história, e, ao que tudo indica, o Vitor Hugo aqui ia ser o espírito que contaria a história desse jovem, mas eles estavam precisando de uma médium para fazer o trabalho. E o Charles apresenta a Ivone para ele literalmente analisa a Ivone e fala para o Charles que ela não serve, que ela seria muito indócil para ele, que seria melhor que ele narrasse, então, a história, porque ele tinha mais controle sobre ela, a fala é literalmente essa, né? Só que aí o Vitor Hugo conta para ela a história. E a capacidade magnética desses espíritos é tamanha que ela fala que ela se vê imediatamente transportada para dentro dos cenários. Então, ela assiste o desenrolar inteiro de tudo aquilo que acontece, e aí, depois, quando ela acorda no mundo, né, no plano físico, eles começam o trabalho de psicografia. Ela fala que com ela se dá dessa forma. Por que a gente está mencionando isso? A grande maioria das histórias da Ivone que tem esse cunho biográfico, né, vamos pegar principalmente aí Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiros de Núñez, o Drama da Bretanha, que são os livros da chamada trilogia Ivone do Amaral Pereira, eles foram trazidos para ela enquanto recordações nesses primeiros 40 anos da sua existência, para que ela tivesse consciência dos seus erros e não cometesse novamente os mesmos erros. Então, era literalmente aquela coisa assim, de ver ele aqui agora. Vem cá, Lu, vem cá que eu vou te mostrar o que você fez no ano passado. Aí vou mostrar para o Luciano tudo aquilo que ele fez no ano passado, agora escreve aqui, olha, dever de casa, escreve que é para você não esquecer. E esses escritos foram deixados guardados, era assim que foi acontecendo. O último livro, porque ela foi recebendo essa série de trás para frente, o último que ela recebeu foi Nas Voragens do Pecado, só que quem fez esse trabalho com ela do Nas Voragens do Pecado foi o Charles, não foi o Roberto. Porque foi lá que começou a trama toda, e o Roberto não se sentiu com coragem para enfrentar aquela história da primeira traição, da dor daquela situação toda de novo. E esses escritos deixados, né, essas narrativas, vamos dizer assim, esses deveres de casa deixados para ela, foram depois organizados. Ela fala que os estudiosos do espiritismo dos primeiros tempos, e Ivone era uma grande estudiosa desses autores, a gente encontra uma série de referências a Ernesto Bozano, Gabriel Delany, Leon Denis. Ela lia e estudava esses primeiros, né, lá contemporâneos quase de Kardec. Ela fala que eles usavam muito o termo controle, ao invés de usar o termo
mentor ou guia, eles usavam o termo controle, porque era um espírito que era responsável por controlar até mesmo o acesso àquela mediunidade. Então, ela fala que, na maior parte das obras, Charles atuou como controle daquilo que deveria ser narrado. Ela vai apresentar para a gente notícias de um trabalho intensivo que o Charles obrigava ela a fazer. E aí era dever de casa obrigado mesmo, sem chance, e ela sabia que era para o bem dela, ela entendeu isso muito cedo, então ela foi um instrumento dócil a essa condução do Charles. E aí, nesse ponto, alguns viram assim, mas tem que ser missionário para fazer isso, como é que não é missionário? E eu gosto de lembrar para as pessoas que todos nós temos o que alguns chamam de um tempo do despertar, ou um tempo da conversão, né? Quantas vezes nós não estudamos, vamos dizer assim, vou pegar um exemplo bem simples. Quantos de nós não estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo há anos e anos, aí de repente parece que dá um clique e a gente acorda para uma coisa que estava lá claro e aquilo começa a fazer sentido, inclusive para a nossa vida. Antes estava só como texto lá do livro, mas de repente aquilo parece que ganha uma força, a gente amadurece o suficiente para entender aquilo de outra forma. Por que eu estou comentando assim? A Ivone, ela no século XVI, nas Oragens do Pecado, ela fazia parte de uma família de protestantes, que era uma família extremamente piedosa, caridosa, que atuava seguindo de verdade a ideia do Evangelho redivivo de Jesus com todas as comunidades que eram vizinhas da propriedade deles. O pai dela, no Nas Oragens do Pecado, que é o Carlos Felipe I, era o Dr. Bezerra de Menezes. Imagina o que é você ver filha do Dr. Bezerra lá atrás. Quando foi na encarnação seguinte, século XVII, ela vai nascer como filha bastarda, mas o padre responsável pela cidade e responsável também por educá-la desde a infância era o mesmo Dr. Bezerra, auxiliado pelo Charles. Quando chega lá na frente, no seguinte, o Dr. Bezerra não está, mas Charles está lá de novo. Aonde que eu estou querendo chegar? Ivone conseguiu fazer tanto e tão rápido porque ela vinha sendo, na verdade, evangelizada e educada por espíritos altamente evoluídos já há pelo menos uns 500, 600 anos. Ela só não tinha ainda se libertado dessa teimosia, dessa rebeldia que a gente tem nessa vida. Mas é a verdade, nessa vida ela conseguiu se vencer nesse sentido. Aqueles ensinamentos, por isso que a gente fala, né? Qualquer semente jogada, ela está lá. Vai chegar uma hora que ela vai florescer. Nessa encarnação de Ivone, o sofrimento também já tinha sido tanto que ela entendeu que ela não tinha outro recurso a não ser se entregar, e aí ela fala a doutrina. Ela comenta que o maior presente da existência dela ela ganhou aos 12 anos de idade e foi o companheiro dela da existência inteira, porque quando ela tinha 12 anos de idade, o pai dela deu para ela o Evangelho segundo o Espiritismo e foi o companheiro dela de existência inteira. Ela literalmente entendeu e aceitou que ela não tinha outra opção a não ser se reformar. E aí, durante esses 40 e poucos anos, ela vai enfrentar todas as dificuldades que a gente puder imaginar. Tá? De períodos em que ela vai estar sozinha e vai enfrentar momentos de crise de catalepsia gravíssimas, momentos de dificuldade financeira, de passar fome. Ivone fala que ela psicografava muitas vezes a caneta, porque lápis resvalava com muita frequência, porque ela psicografava em papel de pão. Ela foi muito pobre, ela teve muita dificuldade financeira. E era necessário que ela enfrentasse esse tipo de situação. Ao mesmo tempo, parte do processo educativo que eu falei que o Charles estabeleceu para ela, era comum ele levar a Ivone, por exemplo, para passear em cemitérios. E aí, como ela tinha evidência, ele ia mostrando os casos para ela e ia contando e observando. Ela fala que durante mais ou menos, se já um pouco mais velha, né, durante mais ou menos uns 3, 4 meses, ela acompanhou quase que diariamente um espírito que era entendido como sendo um obsessor de um homem que estava muito doente. Obsessor por quê? Porque as energias dele desequilibradas estavam auxiliando na debilidade física, orgânica daquele homem. Só que ele era um senhor que já estava há mais de 50 anos aprisionado naquele lugar, a casa dele já tinha sido destruída, mas ele criou aquela imagem da casa antiga em torno dele, ele ficou preso àquele ambiente, ele tinha morrido lá, abandonado, e ele não conseguia sair. Aí a gente vira assim, né? É a hora de chegar e fazer um tratamento sério de convencimento, de desobsessão. Pois é, o tratamento foi feito.
Eles orientaram e Ivone durante mais de 3 meses, diariamente, conversava com aquele espírito para ganhar a confiança dele. Ele saiu daquele lugar, aceitou ir para um hospital sem saber que estava desencarnado, mas foi acolhido com muito amor por ela. Ela fala que aprendeu a desenvolver um amor profundo pelos espíritos obsessores, porque ela aprendeu que, na verdade, a maior parte desses que hoje eram os algozes eram as vítimas de ontem. E eles estavam extremamente carentes de consolo, de afago, de atenção. Quando Ivone estava com mais ou menos 42 anos de idade, é narrado no livro Recordações da Mediunidade, ela estava morando de pouco tempo na cidade, onde ela não conhecia quase ninguém, ela tinha chegado há pouco tempo naquela cidade, e ela fica durante quase 2 meses muito acamada. Ela comenta que ela estava quase que uma morta-viva, e ela enfrenta períodos intermitentes de letargia nesse período. Mas, ao mesmo tempo, ela narra que durante esses 2 meses ela se viu levada para uma região que, ao que tudo indica, era uma das dependências da colônia da Legião dos Servos de Maria, e ela viu o seu perispírito sendo operado. Ela veio com problemas cardíacos e ela deveria ter desencarnado aos 42 anos por problemas cardíacos. No livro Leila, a Filha de Charles, que é esse livro mais novo que eu comentei com vocês, a narrativa é feita pelo Arnaud Nunes, que é exatamente o espírito que obsediou ela lá atrás e que fez ela cometer o suicídio no século XVII, no século XVIII. Eles narram que enquanto, na mesma época, né, em que esse processo está acontecendo, e explicando do porquê que esse processo aconteceu, ela é levada para o mundo espiritual porque já tinha chegado o período de se encerrar a encarnação dela. Só que aí o Charles pede a palavra e resolve advogar em causa da Ivone. E ele fala, apresenta, e eu fico imaginando que a gente pensa de forma diferente, mas é exatamente assim, né? Ele apresenta um gráfico, e nesse gráfico ele vai colocando o que ela deveria ter feito e o que ela conseguiu fazer, o que ela precisava vencer e o que ela conseguiu vencer. E aí ele vai apresentando esses dados para a equipe responsável pela encarnação dela, porque ela fala que ela tinha consciência de que ela ainda era uma interna da Legião dos Servos de Maria, que ela ainda estava em tratamento no hospital, ela define dessa forma, mas foi sendo mostrado gradativamente esses detalhes, e ele comenta que até aquele momento ela tinha excedido as expectativas deles em tudo aquilo que havia sido proposto para ela. E exatamente por causa disso ele estava lá para propor, né, que, vamos traduzir de outra forma, que fosse dada a ela uma moratória, e que aquelas experiências que ela vinha registrando, né, de outros espíritos dela mesma, desde a sua infância, poderiam ser úteis para auxiliar outras pessoas. Ela começa a receber as notícias do Camilo, enquanto relatos do Camilo, né, do livro Memórias de um Suicida, em 1926. O livro é publicado em 1956. Quando ela estava com aproximadamente uns 40 e poucos anos, ela leva pela primeira vez até a FEB, mas o livro é recusado. Na época não se tinha nem tempo para se pensar nessa possibilidade. Mas, até por conta dessa reunião no mundo espiritual, eles entendem que tudo aquilo que ela tinha vivenciado, todas as narrativas poderiam servir como aprendizado para outras pessoas, e aí eles estendem essa cirurgia que é narrada, né, no livro Recordações da Mediunidade, é exatamente o momento em que o perispírito dela está recebendo os tratamentos necessários para que ele possa permanecer mais tempo, né, vinculado àquele corpo, para que ela possa viver mais. Ela fala que é em decorrência disso que é convocado ao trabalho o grande Leon Denis. Ela fala que um dia ela estava trabalhando no receituário espiritual tranquilo, que ela fazia todos os dias, né? Quando ela vê Leon Denis se aproximando, ela já tinha tido contato com ele desde os seus 20 e poucos anos, mais ou menos pouco tempo depois da desencarnação dele, e ele comenta com ela que estava na hora de retomar aquele trabalho sobre os suicidas. E ela fala que, graças a Deus, que o livro não foi aceito antes, porque eram só as narrativas do Camilo. Faltava a feição doutrinária, a argumentação filosófica para fazer do Memórias de um Suicida o que Memórias de um Suicida é hoje. Por que André Luiz fala com o Chico, que ele manda esse recado para a Ivone, né? Que o Memórias de um Suicida era o livro doutrinário do movimento espírita, né, mais importante dos últimos 50 anos, isso na época do seu lançamento, e seria o livro mais importante dos próximos 50 anos. Porque ele foi literalmente pensado, organizado, revisado por Leon Denis, que é o grande continuador de Kardec.
Eles começam a fazer esse trabalho, né? E aí, gradativamente, todos aqueles escritos que foram vividos pela Ivone, resultados das experiências dela, foram ganhando uma feição literária para chegar nas nossas mãos como chega hoje. Ivone, que era para ter desencarnado aos 42 anos de idade, vai desencarnar com 83. Feliz da vida, lindinha, bonitinha. Tem vídeo dela com mais ou menos 60, 70 anos na internet que dá para a gente acompanhar. Mas extremamente séria, extremamente correta. Era tida como quase que mal-humorada, porque ela era completamente avessa a qualquer tipo de elogio, mas com uma consciência da sua responsabilidade que era fora do comum. Então, assim, eu não sei nem se era isso que vocês esperavam, tá, Celinha, mas a gente acaba apresentando algumas coisas gerais, algumas ideias gerais. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, meu tempo já está se esgotando, eu sei disso. Passa para a Celinha que ela me manda e eu respondo na medida do possível. Mas eu acho que, a princípio, o que a gente teria para conversar em termos de uma apresentação geral seria isso. Mas seu tempo ainda não acabou, não. No meu relógio está faltando 2 minutos, por isso que eu falei que tinha acabado. Não, vamos até 20h35, podemos chegar até 20h40. Tá, então você fala assim, Rogério, para, na hora que tiver que parar, que eu encerro a história, tá? Tem coisas que são... Na hora de parar, eu levanto a mãozinha. Pode deixar, que aí eu já sei a deixa, então, disso daí. A Ivone, ela vai ser muito criticada no movimento espírita quando ela começa a ganhar evidência. Por quê? Ela era muito crítica. Como ela tinha esse conhecimento muito profundo, né, desses autores clássicos da doutrina, ela era muito crítica e quase que avessa, de certa forma, aos modismos e às novidades que vinham sendo introduzidas dentro do movimento espírita. Ela comenta um fato que é muito curioso, porque ela chegou a presenciar, quando ela estava novinha ainda no Centro Espírita de Lavras, fenômenos de materialização, fenômenos de levitação. Ela apresentou esse tipo, ela participou desse tipo de fenômeno. Só que, e aí é curioso que ela fala sobre do porquê que isso aconteceu lá. Ela fala de lá e fala também de um outro centro em outra cidade de Minas, mas ela não fala qual que é, a gente fica rezando para ser Juiz de Fora, para ser a casa espírita, porque ele puxa para o nosso lado, né? Mas ela comenta que a quantidade e a diversidade de fenômenos que foram observados lá, na opinião dela, tem a ver com duas coisas. Primeiro, aliás, vou começar pelo segundo. Segundo, a falta de opção. Porque dizendo que como a cidade era muito pequena, não tinha grandes atrativos, as pessoas não tinham muitas diversões lá para fora, a tendência era que todos acabassem vivendo uma vida mais frugal, mais contida, mais reservada. Então, isso daí seria o primeiro ponto. Mas ela fala que tinha a ver com uma profunda pureza e identidade de intenções com relação à própria doutrina. Então, é assim, um processo de harmonia e de identificação profundo. E isso chama muito a nossa atenção, porque tem a ver com um grau de consciência individual muito sério. Eu comentei no estudo que a gente estava fazendo sobre ela uns dias atrás, que tem um caso que é muito bonito, que é narrado também no Recordações da Mediunidade, quando ela morou na cidade de Petrópolis. Ela morou em Petrópolis durante 1 ano. E ela fala que assim que ela chegou na casa onde ela foi morar, ela fala que era um chalé alemão, que ela passou pela porta de entrada, ela sentiu uma angústia muito grande, e ela não sabia do que era. Ela falou que aquela noite, o quarto dela era um chalé, um quarto no segundo andar, logo abaixo do sótão. Ela falou que ela não conseguia dormir, de tanto barulho. Barulho de batida, de gente mexendo, e ela desconfortável com aquilo. Comentou com os moradores da casa, não ouviu nada, tudo impressão, não tem nada a ver, as coisas que são normais, né, que a gente conhece. Mas ela fala que em frente ao quarto dela, a porta de frente para o quarto onde ela estava hospedada, era um antigo quarto ela fala, na verdade, um aposento de 2 quartos que havia se transformado num escritório. Segundo ela, como ela não tinha conseguido dormir, vamos ler o evangelho, né? Aí ela voltou, porque ela ficou durante vários dias com insônia que não passava e não passou. Ela fala que ela quase adoeceu por causa disso. Naquela época, ela não estava frequentando nenhuma casa espírita, primeiro porque dificuldades financeiras, a única casa espírita de Petrópolis era no lado oposto da cidade, ela não tinha condições de ir. Isso, se não me engano, foi em 1936. Mas é interessante que ela comenta que ela não adoeceu
porque ela sabia, né? E ela começou ela mesma a magnetizar a água durante os momentos de prece dela todos os dias, e ela bebia a água magnetizada. Ah, a gente pode magnetizar a água para a gente mesmo? Pode. É melhor quando a gente consegue fazer um policiamento de pensamentos e de emoções bons o suficiente para a gente garantir essa pureza de fluidos, vamos dizer assim, né? Mas ela voltou a estudar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo diariamente. E num dos dias, passados 2 meses, e por que eu gostei muito dessa história? Porque a gente imagina assim, Ivone, né? Começou a sentir alguma coisa, percebeu alguma coisa diferente. Ah, no dia seguinte, os espíritos vão mostrar para ela o que estava acontecendo e está tudo resolvido. Não. Ela percebeu um problema, mas durante 2 meses, ela diariamente fez o culto cristão no lar, sozinha naquela casa. Ela fala que as pessoas saíam, às vezes, para passear, para ir no teatro, para ir no cinema, ela ficava lá. 2 meses depois de disciplina, de exercício constante, enquanto ela estava lendo, ela fala que viu quase que materializar na frente dela, no chão daquele quarto, um espírito. Ela descreve como sendo um alemão deitado em cima de uma poça de sangue. Ela entra em prece, começa, né, a tentar se equilibrar, mas naquele mesmo dia, aliás, no dia seguinte, ela vai conversar com o dono da casa para saber a história da casa, o que tinha acontecido. E aí ele comenta que 10 anos antes, o construtor daquele chalé, que era um engenheiro alemão, tinha se matado com um tiro no coração. E aquele homem ainda estava preso naquele lugar. Ela fala que de início ela ficou imaginando se seria como se fosse assim uma projeção, uma visão, né? Uma marca daquela cena que estava registrada lá e ela estivesse vendo só aquela lembrança. Só que aí me chamou a atenção porque ela disse que se fosse só uma lembrança, não teria movimentos. E a pessoa, aquela imagem, aquela visão que ela estava tendo, era como se fosse a pessoa literalmente vivendo as angústias daquilo que estava acontecendo. Ela tentou pedir ajuda na casa espírita, mas ela era desconhecida. Então, assim, primeiro, né? Quem que vai parar do outro lado da cidade para atender alguém que você nem sabe quem é? Foram tantas as dificuldades enfrentadas que ela, por isso que a gente fala da questão da disciplina, da vigilância, dessa constância do trabalho, ela começou a fazer o trabalho, segundo ela, de dialogar com aquele espírito. Nos dias em que ela não conseguia, não era todos os dias que ele aparecia, mas era muito frequente. E ele não percebia a presença dela em momento algum. Mas ela sentava do lado dele no chão e começava a ler o Evangelho segundo o Espiritismo para ele. Ela fala que lia principalmente as preces espíritas da última parte e as passagens do capítulo O Consolador Prometido. E conversava com ele sobre o fato de que ele era um espírito, que ele precisava despertar. E imagina o que é você ficar falando para o nada e manter, né? É interessante a gente pensar nessa necessidade da persistência, porque a gente imagina que um espírito que já alcançou muita coisa vai ter todos os auxílios da espiritualidade superior. A gente precisa mostrar a nossa parte do trabalho também. A gente precisa mostrar o nosso empenho naquilo que a gente está querendo desenvolver. A Ivone conseguiu fazer muita coisa na existência dela por causa disso. Ela fala que conversou quase que diariamente com esse espírito durante aproximadamente 1 ano. Ela morou em Petrópolis durante aproximadamente 1 ano. Ela fala que alguns dias antes dela mudar da cidade, dela poder mudar da cidade, ele foi recolhido, retirado e encaminhado para o tratamento. Mas ela, durante 1 ano, foi constante, foi fiel naquele propósito adotado. Por que eu gosto de falar dessas coisas? Porque já vi gente falando assim, mas a Ivone teve época lá no Rio, que ela morava lá, e que ela não frequentava nenhuma casa espírita. E o Rio tinha casa espírita. E ela fala que ela teve muitos problemas porque existia, e até pelo desconhecimento também, em algumas casas, um preconceito muito grande com relação a, vamos dizer assim, as categorias mediúnicas apresentadas por ela. Então, as pessoas, às vezes, queriam podar ou limitar isso ou aquilo, mas ela não tinha como, porque aquilo lá era característica orgânica, né? Mediúnica, mas orgânica da condição dela. E ela continuou, na fala dela, desenvolvendo os trabalhos dela de receituário espiritual, de passe, de fluidificação de água em casa, trabalhando para a vizinhança, trabalhando para as pessoas que chegavam próximas. A Rogéria pode fazer isso? Que uma vez na mocidade me perguntaram, eu disse assim, pode, se você for um Ivone. Se você conseguir manter a disciplina de um Ivone, fica tranquilo. Porque essa disciplina permitiu que ela fosse amparada
a gente já mencionou pelo Charles, pelo Dr. Bezerra de Menezes, mas permitiu que ela recebesse mensagens de Leon Denis. Ela fala que quando ela leu os livros de Leon Denis, ela viu ele comentando que quando ele desencarnasse, se Deus permitisse, ele retornaria para amparar as pessoas que precisassem da ajuda dele. O que ela começou a fazer com 20 e poucos anos de idade, pouco tempo depois dele desencarnar? Leon Denis, socorre aí. E ele deixou algumas mensagens para ela naquele momento e voltou depois, para revisar toda a obra do Memórias de um Suicida. Se a gente pensar nessa conduta, a gente entende por que Bittencourt Sampaio esteve presente junto com ela. Então, assim, agora eu estou entregando, Celinha, mas é importante a gente pensar muito nessas questões, né? O espírito vem com uma série de características, mas como que a gente está lidando com essas ferramentas que foram colocadas na nossa mão? Eu vejo a vida da Ivone muito nesse sentido, um exemplo do que a gente pode fazer, o que ela fez. E ela fala que só precisou de vontade, que se a gente tivesse vontade, a gente ia fazer muito mais. Entreguei. É tão gostoso que a gente tem vontade de ouvir, nossa, muita coisa. É coisa demais. Então, olha só, como a gente não vai ter tempo para ouvir agora, hoje, primeiro eu queria falar, eu tenho certeza que a Rogéria responderia as perguntas, se as pessoas enviem no grupo as perguntas e a gente encaminha para a Cecilinha, encaminha para a Rogéria responder para nós. E, além disso, como a Rogéria não falou tudo, a gente queria que ela voltasse outra vez para continuar vai ser um falando prazer. Da Ivone. Eu sei que a Rogéria é muito ocupada, mas se ela conseguir um tempinho na agenda dela, eu tenho certeza que está todo mundo curioso aqui com o restante dessas histórias e desse aprendizado. Vamos sim. Estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem perguntar, eu respondo para as meninas, e quando vocês precisarem, a gente marca, a gente volta e conta mais história da Ivone, porque tem muita história boa para falar para ela. Quero agradecer muito a Rogéria. Obrigada, gente. Pedir a Jesus, a Maria, que te iluminem muito, e pedir para que você continue conosco até o final da reunião. Sim. Para a nossa irradiação agora. Agradecer também ao Heraldo, que carinhosamente preparou palavras, trouxe uma fala gostosa para poder esperar a nossa Rogéria chegar. Então, agora nós vamos passar para a nossa segunda parte, em que nós vamos doar o que pudermos de bom e receber aquilo que a espiritualidade também está trazendo para nós. Vamos doar nossos fluidos, vamos nos preparar para isso. Tem muita gente necessitando de ajuda em todas as condições e nós vamos dar o melhor de nós. Então, vamos desligar de tudo, vamos acerenar o nosso espírito e o Edson vai fazer a ligação com a Sagrada Mãe de Cristo para nós. Por favor, Edson. Vamos elevar o nosso pensamento com bastante firmeza, gente. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe Sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio maior nomeada a genetriz das eras dos mundos. Virgem, que repassai nossa jornada de olhares tão queixosos e tão fecundos, que assiste aos justos e os desvelados, nas horas, nos minutos e nos segundos. Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, dada a fé na essência de nossos dias, vive por nós como um clarão de aurora. Mãe de paz, Mãe de amor, Mãe de misericórdia, tende por nossos transviresias. Misericórdia, Mãe, nós vos pedimos, vos imploramos, que interceda junto ao vosso dileto Filho por nós, e que derrame sobre nossas cabeças do vosso manto sacrossanto, fluido de paz, de amor e de progresso espiritual. Que assim seja. Mãe Maria,
Mãe dos nossos corações, Mãe da nossa humanidade, a Senhora, Mãe querida, que amparou e ampara, com suas falanges de socorro, de acolhimento, tantos irmãos que desistiram de completar a sua reencarnação. E quantos de nós não fomos estes que hoje no estudo da noite foram mencionados? Aqueles que em algum estágio de vidas anteriores,